Olá, pessoal! Hoje daremos continuidade ao assunto plantas tóxicas que começamos na semana passada. Hoje iremos então direcionar o assunto, já que na semana passada nós fizemos um levantamento geral sobre o assunto, algumas definições e algumas colocações importantes. E hoje então iremos falar sobre a ideia de plantas tóxicas ornamentais, ou seja, aquelas plantas que poderão causar acidente, principalmente no grupo de animais de companhia. E na próxima semana, então, iremos falar de plantas tóxicas para os animais de produção. Então, optei por fazer essa separação no assunto para que ficasse claro para vocês as ideias de cada grupo de intoxicação que pode então serem causadas por conta de contato por plantas tóxicas. Então, como eu citei, hoje nós iremos então apresentar, para aqueles que ainda não conhecem e para aqueles que já conhecem, demonstrar então a importância dessas plantas tóxicas dentro das casas, dentro das residências e da proximidade dessas plantas com os animais de companhia. Acredito que muitos irão se surpreender, quando eu começar a conversar a respeito das plantas, porque com certeza vocês já devem ter visto ou devem ter em casa alguns desses exemplares. Então, quando se apresenta, a planta e demonstra então a toxicidade dela, é algo então que a gente fica um pouco reflexivo, pensa um pouco a respeito de ter essas plantas dentro de casa. E qual que é a importância, das plantas ornamentais? Para a clínica de pequenos animais vai ter uma importância muito grande, porque nós sabemos que casos de ingestão, de contato com plantas ornamentais é coisa muito rotineira, como eu já comentei, todo mundo tem um exemplar de planta em casa e acredito assim que é meio que um crescente, dentro da vida do tutor. Então, primeiramente passa a ter a casa, depois, quer ter um cuidado e aí acaba adquirindo as plantas e depois das plantas, de um modo aí meio que gradual, surgem os animais, mais ou menos assim que acontece. Ou então ganha-se plantas em aniversários ou em datas comemorativas, ou adquire plantas, para a parte de enfeite mesmo, de ornamentação da casa. E o problema principal, desse contato entre animais e plantas é que os sintomas facilmente são confundidos com outras patologias. E aí que cabe então uma colocação do tutor no momento do atendimento, para que seja feito então um levantamento dos possíveis diagnósticos diferenciais, porque na maioria dos casos o animal chega, vocês vão ver no decorrer aqui da apresentação, que a maioria dos sinais vão estar envolvidos com quadro de êmese, de vômito, com quadros de prostração, com quadros de diarreia. E isso são quadros muito comuns da rotina da clínica de pequenos animais. Então, é importante que o tutor coloque no momento do atendimento, esse possível quadro. Ou se o tutor não chegar a levantar essa hipótese durante o momento do atendimento, que nós, como profissionais, possamos observar, conseguimos observar o perfil do tutor e fazer, então, durante a anamnese, perguntas que direcionem, então, para um possível contato do animal com as plantas, E aí, facilitando, assim, um pouco o nosso atendimento e o primeiro suporte para o animal. E alguns fatores e situações predispõem os animais em relação às intoxicações,
nós sabemos que a idade dos animais é um fator importantíssimo, né? Já que animais jovens tendem a ser mais curiosos, tendem a buscar novidades, tendem a explorar um pouco mais o ambiente onde eles estão inseridos, né? Então, é comum nós acompanharmos casos de intoxicação por plantas em animais muito jovens, né? E isso é um ponto interessante. Mas também podemos pensar em animais que passam ali o dia, né, muito sozinhos, então que passam períodos de tédio. Então, perguntar para o tutor se esse animal fica muito sozinho é um ponto interessante a se levantar durante a anamnese, né? Porque nós sabemos que se o animal não tem uma atividade ou não ocupa o seu tempo, ele vai buscar informações onde está ali próximo, né? Acaba mexendo em plantas, em vasos, porque tem terra, enfim. Outro ponto também é em relação ao ambiente pouco estimulante, né? Então, aquele quintal que não tem nada ou aquela casa que fica fechada e o animal inserido nesse ambiente sem nenhum estímulo, ele tende a buscar então atividades em locais aí mais diversos, né? De formas mais diversas possíveis. Então, ter um contato com uma planta pode ser algo que estimule durante o dia. E também mudanças ambientais. Lembrando que essas mudanças podem estar associadas com a ideia mesmo de mudança de casa, né? O tutor muda e leva o animal, e aí o novo ambiente pode estimular o animal, mas também nós devemos pensar em mudanças como adoção de um novo membro para a família, né? De um novo animal, a chegada de um filho ou de algum ente que estava viajando e que ficou muito tempo fora, né? Então, a mudança até mesmo de mobília dentro da casa. Então, essas mudanças ambientais podem fazer com que o animal tenha interesse em buscar novos estímulos e acabe, então, tendo contato aí mais íntimo com as plantas que estão na residência. E aí agora, pessoal, nós entramos nos grupos das plantas ornamentais que nós podemos ter dentro das residências, tá ok? Eu vou deixar para vocês essa apresentação, então eu não vou me apegar ao nome da família, tá ok? Porque são nomes em latim, a leitura pode ficar um pouco conturbada durante a apresentação, né? Eu posso também errar em algumas leituras, mas eu vou me aprofundar, né? Eu vou me apegar um pouquinho mais aos nomes populares, o que a gente está habituado a ouvir. E sempre que eu for falar de famílias, né, que tenham ali similaridade nos sinais e nos tratamentos, eu vou agrupá-las, e quando não, eu irei falar da planta isoladamente. Sempre também irei disponibilizar para vocês uma imagem da planta, né? Porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil de vocês reconhecerem planta e imagem do que somente citar o nome, tá ok? Então, o primeiro grupo de plantas que nós vamos conversar é sobre essas daqui, né? Então, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre a azaleia, sobre as tulipas, sobre o narciso, a íris e a amaryllis, e também sobre a flor do Natal, né, que a gente também aí conhece bastante como o bico de papagaio, mas vocês podem encontrar como flor de Natal, que é essa aqui que está no canto inferior direito, que fica vermelhinha, as folhas ficam vermelhas, né, e é muito comum nós vimos essas plantas em época de Natal, porque o pessoal gosta de ornamentar a casa com essas plantas em época de fim de ano. As outras, pessoal, são plantas aí comuns do nosso jardim, né? Exceto a tulipa, que não tem um crescimento muito interessante aqui no nosso clima, mas a azaleia, o narciso, o íris e a amaryllis nós costumamos ver aí rotineiramente plantado nos jardins ou vasos das casas, tá ok? De modo geral, então, essas plantas vão ser responsáveis por causar intoxicações que vão, de modo significativo, afetar o sistema gastroentérico, né? Mas essas intoxicações,
né, quando comparados com os outros grupos que nós vamos observar, não causam tanto risco à vida do animal. Sabe-se que pequenas quantidades da planta podem causar intoxicações, então não é necessário que o animal tenha contato ou ingira uma grande quantidade, né? Poucas partes da planta podem já causar as intoxicações. E aqui, pessoal, nós não vamos nos apegar numa parte específica, tá ok? Qualquer porção ou qualquer parte da planta, então pode aí desencadear um processo de intoxicação refletindo em sistema gastroentérico do animal. Basicamente, os sinais clínicos que os animais podem apresentar vão ser visualizadas aí em torno de 6 horas após a ingestão e vão caracterizar, né, como anorexia, né? Então o animal vai diminuir ali a quantidade de alimento ingerido, cialorreia, que é quando o animal saliva excessivamente, né? E essa saliva pode ser observada na região ali do focinho e da boca do animal. Por conta dessa cialorreia, o animal pode apresentar deglutições repetidas, então ele deglute muito mais do que ele tivesse habituado, né? Você consegue observar no animal esse movimento de deglutição mais intensa. O animal também pode apresentar quadros de depressão, náusea e êmese, né? Então, náusea é ele estar com o processo e êmese é ele vomitar propriamente dito. E também, no caso das alterações gastroentéricas, nós podemos ter cólica com tenesmo e aumento da defecação. Contudo, pessoal, o animal não vai ter alteração na consistência das fezes, né? Ele vai defecar mais, mas o conteúdo do processo de defecação não vai ter alteração na sua consistência. Então, percebam que, como eu comentei com vocês, né, os sinais clínicos são muito amplos, são muito vastos, podem ser confundidos com várias outras situações. Então, por isso que é tão importante nós termos essa ideia de diagnóstico diferencial. Em relação agora a esse grupo de plantas, né, também é bem comum de vermos nas residências. Percebam que esse grupo vai ser mais composto por plantas do tipo de folhagens, né, exceto pelo copo de leite, que vai ter flor, mas os outros 4 grupos é mais a parte de folhagem. Então, nós vamos conversar agora sobre o grupo das plantas Comigo Ninguém Pode, né, que é uma planta que nós costumamos ver muito dentro de casa, né, porque além de ser uma folhagem muito bonita e muito adaptada ao clima de dentro de casa, existe aquela história também de que é uma planta que faz a limpeza do ambiente, então tem uma parte aí mais associada a essa ideia de purificação de ambiente, melhoria da energia, enfim, né? Então, acaba tendo esse perfil também. Dentro desse grupo, nós temos o filodendro, que é essa segunda folhagem, a orelha de elefante, que é uma planta um pouco maior, né? Tem um caule um pouco maior e a folhagem mais nas extremidades. Temos também o dragão fedorento, que é essa folhagem a penúltima, né, de cima para baixo. E por último, a copo de leite, que provavelmente todo mundo deve conhecer e também já deve ter visto algum exemplar dentro das casas. As características gerais, então, é que dentro deste grupo a planta mais tóxica é a Comigo Ninguém Pode, tá ok? Então, além dela ser uma planta muito mais visível dentro das residências, é aquela que pode ser considerada a mais tóxica, né? Então, nossa preocupação em relação a isso. Existe uma controvérsia, né, contra o princípio tóxico dessas plantas. Na antiguidade, né? Na antiguidade não, mas há algum tempo atrás, né, mais no passado, costumava-se dizer que então a ingestão da planta poderia desenvolver a formação do oxalato de cálcio, que nós conversamos até na semana passada, que poderia ser um produto desenvolvido aí do processo de ingestão da planta, mas hoje em dia, né, com algumas pesquisas e com algumas colocações, percebe-se que não é o oxalato de cálcio, mas sim, né, a ingestão da planta acaba liberando substâncias que causam a potencialização de outro princípio ativo que ainda não se tem um nome específico,
mas sabe-se que esse princípio ativo, então, promove a liberação da histamina pelos mastócitos. Basicamente, né, o que acontece no sistema imunológico num quadro muito forte de alergia, né, quando se tem um contato aí com um alérgeno, sabe-se que tem essa liberação maciça de histamina pelos mastócitos. Então, é basicamente o que acontece quando se tem a ingestão dessas plantas, desse grupo que nós estamos citando agora, trabalhando agora. Os sinais clínicos, então, vão aparecer aí rapidamente após o contato do animal com a planta, e aí que é um ponto curioso e importante de se colocar, porque se o tutor passou trabalhando o dia inteiro e o animal teve contato com essa planta, quando o tutor chega em casa, o cenário é muito triste, né? Porque o animal vai ter sofrido ali um período sozinho, sem contato, né? Porque imediatamente após o contato com a planta já se desencadeiam os sinais clínicos. Basicamente, então, inicialmente ocorre-se dor e irritação, né? Principalmente das mucosas que tiveram contato com a planta. Posteriormente, o animal vai apresentar uma salivação profusa, muito mais intensa daquela que eu mostrei anteriormente. Pode apresentar também edema intenso de mucosa de faringe e das pregas vocais. E aí que pega o ponto, né? Aí que chega no ponto preocupante, porque devido a esse processo inflamatório exuberante e muito agudo, o animal então pode apresentar quadros de dispneia severa e ainda em casos muito mais graves, mas que podem acontecer também, o animal tem uma total obstrução da faringe. E aí, por conta disso, então, o animal não consegue respirar, né? Fecha-se completamente o espaço e o animal, então, aí não consegue realizar por si só os movimentos respiratórios. Para o tratamento, pessoal, então, vão ser indicados drogas anti-histamínicas, né? E também pode ser indicado aí antialérgicos, mas no caso, né, nós vamos indicar a utilização de antihistamínicos do grupo H1. É importante lembrar, pessoal, que em hipótese alguma é indicado o uso de eméticos, né, então medicamentos aí que promovam o vômito do animal, porque imaginem, a região do pescoço já vai estar muito debilitada por conta do processo de deglutição e de contato com a planta. E aí se estimula, né, a êmese do animal, então essa região vai ser prejudicada por uma segunda vez, por uma terceira vez, ou enfim. Então, em nenhum momento indica-se a utilização de eméticos, tá ok? Podem ser utilizados, então, os demulcentes, que vão ser protetores, né, ali da região, da região gástrica, né? Pode ser indicado, né, algumas literaturas citam aí a utilização do leite, mas o princípio ativo principal indicado seria o hidróxido de alumínio, já que ele vai ter uma importante função, né, no tratamento e no controle de possíveis úlceras gástricas devido, né, à sua função antiácida. E nós devemos também pensar em utilizar protetores de mucosa, como o sucralfato, que vai auxiliar no processo ali de proteção da mucosa gástrica. Para o controle da dor que esse animal pode apresentar, né, então a gente indicaria a utilização de medicamentos hipoanalgésicos, como por exemplo o butorfanol. Deixo aqui para vocês mais ou menos, né, a dosagem. Então, para cães pode se utilizar de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo. Aqui no caso, essa dosagem vai ser indicada para função analgésica. E para gatos, nós indicamos então a utilização de 0,4 miligramas por quilo, sendo então que as vias de indicação podem ser intravenosas, intramuscular ou subcutâneo, tá ok? No caso, se o animal apresentar, né, uma desidratação muito intensa, pode-se indicar a utilização de fluidoterapia para tentar reverter esse quadro de perca hidroeletrolítica. Outra planta também que pode causar muitos problemas, pessoal, para os animais de companhia, seria o tabaco ou o fumo, né? Nós sabemos que o contato com a planta em si para o animal pode não acontecer como planta ornamental,
mas nós sabemos que o animal pode ter contato, então, né, pode ingerir cigarros ou charutos, dependendo aí do hábito do tutor. Então, no caso, né, do tabaco ou do fumo, o mesmo termo para a mesma planta, o princípio ativo vai ser um alcaloide, né, chamado isso então de nicotina, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. E as intoxicações, então, geralmente vão acontecer por meio da ingestão de cigarros, que possuem uma concentração de nicotina ali por volta de 20 a 30 miligramas, ou então dos charutos, que daí são bem mais concentrados, né, podendo ter uma concentração de nicotina ali por volta de 120 miligramas. E o animal curioso, né, às vezes por um cheiro ou por um estímulo, acabam então ingerindo esse produto. Após a ingestão, então o animal vai ter uma estimulação do sistema colinérgico e inicialmente então terá estimulação dos gânglios autonômicos, com posterior quadros de depressão. No caso, os sinais clínicos, então, se desenvolvem de maneira rápida, girando em torno de 15 minutos após o processo de ingestão, e o animal, então, pode apresentar quadros de náusea e salivação, acompanhados ali de vômitos e diarreia, logo em seguida. Sintomatologia nervosa pode acontecer, né, e o animal vai apresentar, então, quadros de tremores, fasciculação, que é quando somente a pele treme, né? O tremor seria o membro todo, fasciculação seria mais a camada da pele. O animal também pode apresentar andar cambaleante, fraqueza e prostração intensa. As alterações cardíacas e respiratórias também podem ser observadas, sendo que quadros de óbito vão ser causados devido à insuficiência respiratória, em consequência da paralisia muscular que as concentrações elevadas do produto podem causar nos animais. Para tratamento, é indicado em duas fases. Na primeira fase, que seria a fase inicial da intoxicação, é indicado então administrar bloqueadores ganglionares do tipo não despolarizante, né? Nós encontramos aí alguns exemplos que seria a mecamilamina. Mas, pessoal, se vocês tiverem curiosidade e quiserem pesquisar um pouquinho, essa droga foi utilizada na década de 80 como uma droga ali importante para problemas cardíacos para seres humanos. Agora, para animal, existem poucas literaturas sobre o medicamento e não foi possível, então, eu colocar dosagem ou forma de utilização do medicamento, tá ok? No caso da fase já que o animal encontra-se depressivo, prostrado, é indicado então a realização de intubação endotraqueal, utilizando então o quadro de pressão positiva, para que daí o animal então seja estimulado à respiração. Como eu comentei, se o animal tiver processos de vômito e diarreia, é importante colocar isso, né? Perguntar isso para o tutor, porque se ele estiver apresentando esses quadros, é importante para se realizar a intubação e também para se precaver em relação aos processos que ele pode sofrer em decorrência da desidratação. Agora, pessoal, nós vamos conversar sobre um novo grupo, né, que inclui aí a planta que o pessoal deu de nome popular como trombeteira, saia branca ou cartucheira, tá? Coloquei uma foto aqui para vocês. Os princípios ativos são alcaloides tropânicos, né, que seria o quadro, as drogas como a tropina ou iocianamina, e a escopolamina, ou também chamada de iocina, sendo encontrados então principalmente nas folhas, mas em maior quantidade nas sementes da planta, tá ok? Então é importante tentar identificar a parte que foi ingerida pelo animal para saber então aí a proporção de quantidade dos princípios ativos. Os sinais clínicos então vão estar relacionados com sinais que podem aparecer em minutos ou horas após a ingestão da planta, né? Existe essa diferença de tempo, porque também pode acontecer do animal ingerir, por exemplo,
somente a folha, que tem uma concentração de princípio ativo um pouco menor, então demora um pouco mais para acontecer os sinais clínicos, ou o animal pode ingerir somente as sementes, que daí vai ter uma concentração muito maior do princípio ativo, e aí os sinais podem acontecer de forma muito mais rápida, né, em torno de minutos após a ingestão. Inicialmente, então, o animal vai vai apresentar quadros de sede intensa, podendo apresentar quadros de distúrbios de visão, né, devido à midríase intensa. No caso, a midríase, o animal apresenta então uma dilatação intensa, né, da pupila, então a pupila vai ficar extremamente dilatada, né, e aí por conta disso o animal pode ter dificuldade de locomoção. E essa midríase intensa vai ser provocada, então, pelos alcaloides tropânicos da planta, né, do princípio ativo. Também pode-se observar secura na pele e nas mucosas, membranas hiperêmicas, aumento da temperatura corpórea e no processo de auscultação do animal, pode-se então observar quadros de taquicardia, então o coração vai estar acelerado, a quantidade de batimentos cardíacos por minuto vai ser alta. Podem ser observados ainda delírios e hiperirritabilidade do animal, tá ok? Então o animal ele não aceita ser manipulado, não aceita ser tocado, né? Pode latir, pode vocalizar, né? Tudo isso causados aí por conta de delírios e hiperirritabilidade. O animal também pode apresentar quadros de convulsão violenta, tá? Então, nós sabemos que cada processo de convulsão é um processo que tem que ser observado com muita calma, com muito cuidado, né? Porque é um sinal que o animal está apresentando de que o sistema nervoso está respondendo. E após todo esse processo, o animal pode progredir então para estado de coma, né? Aí já um estado bem mais grave, necessitado então aí de um apoio e de um amparo mais significativo. Como tratamento, pessoal, para esse grupo, né, de planta, é indicado medicamentos, agora vem o trava-língua gigantesco, tá? Que seriam medicamentos parasimpatomiméticos, como a neostigmina, que é um medicamento que vai ser indicado para os casos mais graves de intoxicação. Esse medicamento ele é indicado como antídoto para intoxicação anticolinérgica e também, pessoal, para tratamento como antídoto de bloqueios neuromusculares, tá ok? No caso, então, vai ser indicado doses intramusculares de 1 a 2 miligramas por quilo do animal, podendo então ser indicada uma frequência aí de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, de acordo então com os sinais do animal. No caso da hipertermia, né, que seria febre ou temperatura corpórea elevada, deve ser tratada com medidas físicas, como bolsas de gelo e compressas frias úmidas, né? Porque é interessante pensar nesse sistema como um todo e pensar na indicação de mais medicamentos que o animal vai ter que, depois de um tempo, né, excretar. Então, como nós não sabemos ainda como está sendo, né, o grau de intoxicação, ao invés de se lançar a mão de um medicamento, pode-se então, né, porque nós não sabemos como esse organismo vai responder. No caso, então, pode ser utilizada medidas físicas aí para diminuição da temperatura. Se o animal estiver respondendo bem, né, se não tiver com um grau tão intenso de intoxicação, aí sim pode-se pensar em medicamentos, né, como o dipirona, que são medicamentos aí comuns da clínica veterinária. Mas se o animal estiver muito comprometido, então aí pensa-se em poupar o organismo e tentar utilizar outros métodos para diminuição da temperatura. O outro grupo que nós podemos conversar, pessoal, seria sobre a maconha, né? Nós sabemos que o cultivo aqui no Brasil é ilegal, mas a planta pode ser utilizada como droga, né? E é comum, então, que os animais que tenham contato com a planta inalem fumaça
produzida pela queima, né, do cigarro, ou ainda que possa então ter contato e ingestão das bitucas liberadas, né, após o fumo. Seu princípio ativo é o tetrahidrocanabidiol, conhecido como THC, e possui como principal ação farmacológica a depressão do sistema nervoso central e também quadros de alteração comportamental. A concentração do princípio ativo, né, depende aí de inúmeros fatores intrínsecos e extrínsecos, né, como por exemplo, nós sabemos que, né, a ciência nos coloca que plantas fêmeas em época de floração apresentam a maior concentração do princípio ativo, né? Mas nós não sabemos em que fase, né, a planta estava quando foi vendida ou quando foi adquirida. Então, é importante lembrar que eu possa ter uma maior concentração do princípio ativo em plantas fêmeas em época de floração. Mas, de modo geral, né, nós sabemos que o animal aí vai ter depressão do sistema nervoso central e alterações de comportamento. Os sinais clínicos em situações de superdosagem, né, podem ser observados como depressão, que é o sinal mais consciente nos cães, que é o sintoma mais consciente, né, o que a gente mais acompanha. E também pode ter quadros de alucinações visuais e alteração na percepção sensorial, né? Então, quando faz lá o teste de propriocepção e estímulo, o animal demora mais para responder. Os animais podem apresentar também quadros de nervosismo, hiperexcitabilidade, midríase, né? Como eu já citei, a pupila então vai ficar um pouquinho mais dilatada, né, quando comparado e quando estimulado, né, o animal pode ter essa diferenciação. O animal também pode ter nistagmo, que é nada mais que o movimento involuntário dos olhos, né, movimentando-se então rapidamente de um lado para o outro, de cima para baixo, ou ainda, né, em forma de círculo. O animal também pode apresentar êmese, salivação excessiva, ataxia, tremores musculares e hipertermia, né? Então, percebam como que os sinais clínicos vão ser extremamente amplos e também relacionados com a quantidade de planta que o animal pode ter tido contato ou inalado. Não existe um tratamento específico, né? É importante lembrar que no caso de ingestão da planta, é indicado então a retirada do trato gastrointestinal. Somente se o animal estiver alerta, se o animal estiver inconsciente, não é indicado essa tentativa. Podem também ser administrados estimulantes centrais, né, como o doxapran, numa dose de 5 a 10 mg por quilo por via intravenosa. No caso, se o animal tiver, então, depressão do sistema nervoso central, né? E em casos em que o animal apresente anorexia, é indicado a realização de fluidoterapia suporte para suprir, então, as necessidades e as deficiências que o animal pode ter por não estar se alimentando ou ingerindo água adequadamente. Depois disso, pessoal, nós temos, né, o último grupo de plantas ornamentais que nós vamos conversar nessa aula, né? Esse grupo vai ser formado por 4 plantas, né, pela espirradeira, pelo chapéu de Napoleão, pela dedaleira e pelo oficial de sala, que são essas plantas que estão demonstradas aqui em ordem para vocês do lado direito, tá ok? Essas plantas, então, vão ter como princípio tóxico o glicosídeo, cardiogênico ou cardioativo, né? Sendo que para esse grupo de plantas, todas as partes da planta podem ser consideradas como tóxicas, tá ok? Também pode ocorrer contaminação da água por suas flores, folhas ou galhos, e nesse caso, então, a intoxicação vai ser mais grave, sendo indicado, então, imediata internação do animal, mesmo que se a quantidade ingerida for pequena, tá ok? Quando tiver processos de contaminação de água, é importante, então, uma intervenção mais imediata para o animal. Os sinais clínicos, então, podem ocorrer ali
em média, algumas horas pós a ingestão, o que dificulta bastante o diagnóstico, porque pode ser que aconteça até de um dia para o outro, né? Os primeiros sinais, então, vão estar caracterizados por náuseas e êmese, também apresentando quadros de diarreia com tenesmo. As alterações cardíacas incluem o pulso rápido e fraco ou lento e forte, dependendo ali do estágio de intoxicação que o animal está passando. Posso também ter quadros de bloqueio cardíaco, taquicardia, bradicardia e nos estágios finais já fibrilação atrial e ventricular, tá? Pode ocorrer um aumento da frequência e profundidade respiratória. O animal pode apresentar anóxia e, nesse caso, então, quadros de extremidade fria e baixa temperatura corpórea podem ser acompanhados, né, durante o atendimento do animal, e também quadros de convulsão. No caso de intoxicação pela espirradeira, eu posso ter uma gastroenterite hemorrágica ou ainda catarral. Vai depender aí do organismo do animal, como ele vai responder. Para o tratamento da intoxicação por essas plantas, é indicado então a retirada de conteúdo vegetal do estômago do animal, buscando então assim evitar a continuidade na absorção do princípio ativo. Além dessa retirada, também pode ser indicada a utilização de carvão ativado, para que o produto então faça absorção e não o organismo do animal. Pode-se indicar a administração de 10 minoequivalente por hora de cloreto de potássio por via intravenosa. Lembrando que a administração de cloreto de potássio deve ser feita com calma, né, de modo lento, já que o quadro excessivo pode trazer problemas secundários. É importante monitorar o quadro cardíaco do animal, utilizando-se então o eletrocardiograma. Devo fazer a administração de procainamida em doses de 100 a 500 miligramas por animal, por via intravenosa. A literatura não me remete muito sucesso na utilização dessas drogas, né? Mas, dependendo do quadro que o animal se encontre, seria interessante realizar todas as tentativas de proteção do animal. A manutenção do equilíbrio eletrolítico deve ser realizado, né, devido ali à sintomatologia gastrointestinal que o animal possa apresentar, e né, já que vai fazer a utilização, né, que pode se utilizar cloreto de potássio, então pela mesma via intravenosa já se realiza então a utilização de fluidoterapia. Bom, pessoal, era esse o assunto da nossa conversa de hoje, tá ok? Passei para vocês os principais grupos de plantas ornamentais que podem estar presentes dentro dos domicílios e causar quadros de intoxicação nos animais. Deixo para vocês aqui as referências bibliográficas consultadas para a aula de hoje. Agradeço mais uma vez pela paciência e pelo acompanhamento aí da disciplina. Me coloco à inteira disposição para conversas, para discussões, para esclarecimento de dúvidas que possam surgir aí no decorrer do acompanhamento da disciplina. E espero que dentro em breve possamos estar todos novamente juntos dentro da sala de aula. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima, pessoal!